Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de oração, ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos juntos este nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos para que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida durante este momento de oração, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho deste sábado, da terceira semana do tempo do Advento, está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. E eu convido você a, junto com atenção, ouvirmos o que Mateus nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhais receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe exporás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis aqui a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho que nos é colocado para a nossa reflexão, para a nossa partilha no dia de hoje, nós vemos o relato de Mateus da origem de Jesus, assim como ontem nós ouvimos o relato sobre a árvore genealógica de Jesus, onde vem 14 em 14 gerações, até chegar em José, esposo de Maria, os quais assumiram a missão de conceber, criar, educar o Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel, e Jesus, aquele que veio nos salvar dos nossos pecados. Eu chamo a atenção para nós refletirmos pela coragem aqui demonstrada e a confiança demonstrada de José ao receber do anjo as instruções para aceitar Maria e tomá-la como sua esposa, né? A gente olha nos dias de hoje tantas coisas que acontecem, tantas coisas que a gente não acredita, que a gente não toma conhecimento porque acha que é fantasioso demais, e daí nós deparamos com um relato da Bíblia que nos conta de uma concepção de uma jovem ainda virgem e que concebeu e deu à luz ao menino chamado Jesus, né? Olha quão grande é o poder de Deus e o amor de Deus pela humanidade, que ele fez
com que o seu filho Jesus nascesse no meio de nós da maneira mais pura possível. Né? José e Maria já se conheciam, já estavam prometidos em casamento, mas ainda não tinham, nos dias de hoje, como a juventude costuma falar, eles não tinham ficado ainda. Eles estavam só naquela fase de conhecimento e de namoro, prometidos em casamento, ainda por vir. E Maria apareceu-se, e Maria chegou a José e revelou estar grávida. Estar grávida pela ação do Espírito Santo. Então a gente tem que ver que José provou e nos prova diariamente o tamanho da sua fé e o tamanho da confiança nos planos de Deus para a salvação da humanidade. José poderia ter dito não. José poderia ter despedido Maria dali. José poderia ter denunciado a gravidez de Maria. E naquela época, a mulher, estando grávida sem ser casada, era castigada com muito rigor, chegando até ao cúmulo de ser apedrejada, porque não resistiu e se entregou aos prazeres antes de casar-se, antes de ter o seu marido. E José não. José, mesmo sem entender tudo, ele guardou para ele em seu coração e ficou pensando qual a melhor maneira dele resolver essa situação sem que Maria corresse risco de vida. Então, olha o tamanho do amor que José já demonstrou aí por Maria. Né? Mesmo ele se sentindo, de certa forma, traído, não entendendo toda aquela situação, em dúvida sobre o que Maria lhe contou, mas ele ainda não queria que mal algum acontecesse a ela e àquela criança. E assim o anjo veio em sonho e revelou a José todo o plano de Deus e o que ele deveria fazer para contribuir para que esse plano de Deus que foi profetizado lá no Antigo Testamento realmente acontecesse no meio dos homens. E José aceitou. José entendeu, confiou e se entregou à missão, tal qual a Virgem Maria também se entregou. Ele se manteve firme ao lado de Nossa Senhora, com todas as responsabilidades de pai sobre o menino Jesus, de marido sobre a esposa Maria, como chefe de família, provendo o sustento, auxiliando na educação e na criação do menino Jesus, e aceitou tudo isso por amor e obediência a Deus. Então José, assim como Maria, é um grande exemplo para todos nós de amor, de fé e de confiança e obediência aos desígnios de Deus para cada um de nós. Peçamos que a Virgem Maria esteja sempre presente ao nosso lado, nos iluminando e nos auxiliando em nossa caminhada, para que nós possamos sempre estar atentos a todos os sinais que Deus faz em nossas vidas e nós possamos, assim, não perdermos a nossa fé, mas sim ver os prodígios, ver o poder de Deus realizando coisas em nosso meio, para o nosso bem, para a nossa salvação. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Agradecemos a sua companhia, agradecemos a sua perseverança nessa caminhada de oração, de reflexão, e obrigado. Não esqueça de deixar o seu joinha, deixar a sua curtida e também de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, com os seus familiares, com os seus amigos, este projeto de evangelização, para que assim você também
assim como José, assim como Maria, como os profetas, como os apóstolos e todos os santos e santas de Deus, esteja auxiliando na construção do reino de Deus aqui já neste mundo, no meio dos homens. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom e santo dia. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da